por ser advogado, também muitas pessoas acabam me perguntando, tirando algumas dúvidas, eu também consigo esclarecer muitas coisas relacionadas ao tema. E o Samuel, ele já tem uma bagagem muito maior, ele faz isso há muitos anos, então ele tem formação em contabilidade, atuação nesse ramo, então ele tem uma expertise bem interessante aqui para vocês. Então, Samuel, uma das dúvidas assim, que eu recebo, tá? Então, só para vocês entenderem como é que eu ponderei essas questões. Então, é de um bate-papo que eu já tive com ele, já tive essas dúvidas, eu recebo essas perguntas também dos meus clientes, e também o Samuel recebe isso aí. Então, ele vai relatar as dificuldades que nós entendemos que são as maiores, né, que a gente praticamente encontra nesse segmento, né? E uma delas, tá, Samuel, é a questão do cruzamento de dados, porque o que acaba acontecendo? As pessoas têm uma sensação que não há um problema se eu declarar que eu gastei tantos reais com relação a plano de saúde. Mas aí você vai verificar, a pessoa não gastou tudo aquilo, ou ela não tem como comprovar. E eu já passei por situação que o cliente falou, mas eu não tenho problema, porque como é que a Receita Federal vai saber que eu gastei tanto e, na verdade, eu não gastei? Isso envolve escola, isso envolve fisioterapia, né, ou tratamento na área de saúde, enfim. Então, as pessoas, eu não sei se hoje tanto, mas num passado um pouquinho mais, elas tinham dificuldade em entender essa relação do cruzamento de dados. Se você puder falar alguma coisa a respeito. Ah, legal. Bom, a pergunta é bem interessante. E o que acontece, Leonardo, essa dúvida é bem recorrente, de fato. Então, muitas pessoas têm essa questão de, eu vou colocar um valorzinho a mais, não tem problema. Então, que tem esse sentimento e essa vontade de ludibriar o fisco, né? Então, o que acontece é o seguinte, assim como você vê no direito, acredito que no direito criminal tem a questão da cariação. Então é chamado as duas partes e aí eles se confrontam. Poxa, quanto que você gastou de despesas médicas? Eu gastei tanto. E você, quanto que você recebeu? Eu recebi tanto. Então, assim, esse cruzamento existe. E na questão do imposto de renda, a Receita pega bem firme com isso, porque realmente esse cruzamento de dado ele existe. Então, assim, não é duas partes. Então, assim, a Receita tem infinidade de informações de cada um de nós, né? Tanto que no começo da declaração, quando sai lá, normalmente no dia 1º de março, ele já tem lá uma estimativa de quantos contribuintes irão declarar. Então, eles conseguem saber isso justamente pelo cruzamento. Então, eles sabem a renda, quais as movimentações financeiras cada um dos contribuintes tiveram. Então, realmente esse cruzamento existe, né? Hoje em dia, não tem como você tentar sonegar, tentar esconder uma informação, porque hoje em dia as empresas elas enviam a DIRF. A DIRF consta quanto cada funcionário, cada colaborador recebeu. Tem as corretoras as corretoras de plano de saúde também enviam. Os planos de saúde também informam a Receita Federal quanto que aquele contribuinte pagou de plano de saúde, né? As corretoras de ações, enfim, a questão de investimento, eles também informam para a Receita Federal. Então, acaba que no final existe um compilado de dados e, com certeza, se o contribuinte ele informou algo a mais que não deveria, que não é real, com certeza essa informação, esses dados vão ser confrontados, tá? E o interessante é que, assim, são 5 anos para cobrar, né? A cobrança são 5 anos. Então, muitas das vezes, eu fiz isso, estou fazendo isso já tem alguns anos e nunca peguei. Poxa, mas são 5 anos, né? Então, assim, qualquer hora a Receita pode bater na sua porta. Ô, Leonardo, foi informado isso, cadê o valor na sua declaração? Então, assim, algo que precisa ser bem pensado e eu aconselho que não ocorra, né? Informe certinho, tenta ir sempre pelo lado correto, separe as suas despesas anualmente e faça a declaração correta. Com isso, você não vai ter problema na sua declaração e precisando de tendo alguma dúvida, alguma questão, por favor, pode nos contatar que vamos estar dispostos a te ajudar também. Bem interessante, né? Então, é a mesma opinião que eu tenho
O grande problema é justamente esse, né? Um pouco do ceticismo. É claro que as pessoas têm essa sensação justamente por conta do ponto final que você colocou. Ah, nunca deu problema, eu sempre fiz, e isso nunca deu errado. Então, o que as pessoas precisam entender assim, bem tranquilo com relação a essa visualização. A arrecadação do Estado, ela depende justamente, principalmente dessa parcela do imposto de renda. Então, o Estado ele tem uma tecnologia muito altamente avançada, justamente porque ele precisa arrecadar. Então, o Estado ele emite todos os esforços possíveis e imaginários, primeiro, para que ele não restitua indevidamente, ou seja, para que ele não te devolva algo, né, que já está confinado ali no Tesouro Nacional, sem que haja necessidade. Ou ainda que ele deixe de receber algo que você não iria pagar. Então, essa preocupação do Estado, por ser muito grande, eles conseguem fazer esse cruzamento de dados, né? E principalmente nas áreas em que você vai restituir, que é a área da saúde, que é a área da educação. Então, quando você tem algum dependente, então são despesas que o Estado ele precisa ter um foco, né, como se tivesse uma lupa ali, porque justamente é onde vai dar problema. Então, é claro que existem alguns campos ali no imposto de renda que você preenche, que acontece algum errinho, talvez não dê de fato um problema muito maior, porque ali você não está mexendo com o dinheiro do Estado diretamente. Né? Então, digamos que você tem uma poupança de R$ 5.000, então isso até não é obrigatório ser declarado, então, não declarei, não deu problema. Não deu problema porque o Estado, nesse valor, ele não se preocupa muito. Agora, se você já tem uma poupança de 200, 300 mil reais, se você tem um imóvel de 500 mil reais, aí o Estado começa a se preocupar. Ele quer saber só o seu patrimônio e depois a sua evolução patrimonial. Se você é servidor público e está assistindo esse vídeo, por exemplo, até os próprios estatutos, né? Estatuto do Servidor Público do Estado, o Estatuto do Servidor Público da União, ele estabelece como regra obrigatória o servidor público informar anualmente os seus informes de rendimento. E os informes de rendimento são aceitos com base na declaração do imposto de renda. Então, é até uma forma de você estar adequado com relação à sua profissão. Então, por isso que estar devidamente orientado faz toda a diferença. Então, o que acaba acontecendo? Nós sabemos que muitos brasileiros deixam para a última hora e, às vezes, pensa que uma contratação profissional altamente capacitada é muito cara. Então, eu já percebi isso. Né? Mas para que eu vou contratar um profissional que acaba encarecendo demais? E muitas vezes não é bem por aí, não é bem assim. Então, primeiro, faça um orçamento, verifique de fato com um contador, um advogado da sua confiança que tem essa expertise, consegue fazer esse tipo de trabalho, e muitas vezes vai ser muito, mas muito mais barato do que você imagina. Primeiro, pelo gasto imediato e o mais importante de tudo, que é o gasto futuro. Porque se você está fazendo uma declaração com um profissional, certamente ele vai economizar para você ao longo dos anos, porque vai evitar que você seja multado, vai evitar que você seja penalizado. Então, enfim, são essas considerações que eu faço. Tá? Então, essa é uma opinião minha, tá? Não estou falando aqui enquanto profissional, querendo trabalhar vendendo consultoria, não tem nada disso, é uma opinião pessoal. Tá? Então, às vezes, o que você gasta ali, entre aspas, com um consultor da sua confiança, tá? Pode ser muito mais vantajoso do que você, de repente, se aventurar sozinho. Tá? E é claro, como também falei, é que você procure um consultor de confiança. Tá? Então, muito cuidado aí com muitos profissionais que, às vezes, só fazem declaração de imposto de renda e, no final, também vai te trazer a mesma dor de cabeça. Tá? Então, tem esse cuidado que eu gostaria que vocês tomassem.